boa noite! Você é bem-vindo na nossa experiência online. Estamos juntos para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Lembre-se, a partir deste momento, mais do que nunca, sua casa é lugar de adoração, sua casa é lugar de rendição, sua sala é lugar de louvor ao nosso Deus. Nós vamos começar a nossa celebração ao Senhor e eu quero que você se prepare-se espiritualmente para ouvir a voz de Deus, prepare-se para que você se renda, dando o seu melhor ao Senhor, dando o seu culto ao Eterno. É uma pena não podermos estar juntos ainda na nossa celebração comunitária. Nós estamos cheios de fé, cheios de expectativas que logo este dia vai chegar. Enquanto isso não chega, nós podemos chegar até você e juntos, via Facebook, juntos via YouTube, e nós queremos incentivar você a estar conosco, principalmente pelo nosso canal no YouTube, porque no YouTube não tem chabu, né? No YouTube a gente consegue chegar com uma melhor qualidade, com uma transmissão perfeita, e juntos nós vamos servir ao Senhor. Então, dobre a sua atenção, chame aí o papai, chame a mamãe, chame a esposa, chame o filhão, chame até o cachorrinho, e vamos juntos, que até o culto pet, né? Vamos juntos louvarmos a Deus nesta noite especial de domingo. Eu quero crer que vai haver um movimento espiritual aí na sua casa, que bênçãos serão liberadas da parte de Deus e será uma celebração poderosíssima. Então vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus. Eu abro chamando você para abrir a Bíblia Sagrada no livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Esta palavra falou muito comigo essa semana. Eu faço questão de começar o nosso culto, a nossa celebração, fazendo menção. Em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O escritor dos Hebreus diz: acheguemo-nos com confiança junto ao trono de Deus. Nós vamos chegar diante de Deus agora para darmos o nosso louvor, a nossa adoração, e na medida em que nós nos rendemos a Deus, nos prostramos ao Senhor, damos o nosso melhor a Deus, a Bíblia diz que Ele libera sobre nós o socorro na ocasião oportuna. Você quer receber bênçãos de Deus? Você quer tocar o coração de Deus? Você quer ver as janelas dos céus abertas de uma forma intensa e você ser sacudido pelo Senhor? Então comece dando o seu melhor culto ao Senhor. Feche seus olhos aí, vamos juntos orarmos ao Senhor. Senhor, obrigado por esta noite poderosa, obrigado pelo privilégio que temos de chegarmos na casa dos teus filhos, de estarmos através de tantos veículos de comunicação poderosos, YouTube, Facebook, Senhor, chegarmos aí até pelo WhatsApp, que nós possamos, Senhor, hoje darmos o melhor de nós a Ti, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor entrega, Senhor, que nós possamos Te tocar através do nosso louvor e que os céus se abram. Senhor, a nossa vida, a nossa adoração é uma oferta a Ti. Nós nos entregamos a Ti e juntos, Senhor, nós daremos o nosso melhor ao Senhor. Nós profetizamos a Tua bênção e a nossa casa é um alto retiro. Vamos louvar a Deus.
teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aqui neste lugar, Pai, podemos te sentir, Deus.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Declara. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Nós declaramos as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Jesus, envolve-nos, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino
Flua neste lugar, transbordar teu amor. Sem fome, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh Jesus, vem com teu Espírito, Deus, ou nos envolver, nos encher. Jesus, te entronizamos, exaltamos o seu nome, Pai. Seja exaltado, tu és digno, poderoso, Senhor, e não há outro como tu. Por isso nós te damos honra, te damos glória, te damos poder, todo domínio é teu. Jesus, 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 Jesus. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra. Será que você pode erguer as suas mãos? Te damos, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, Te damos glória. te damos, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, Senhor, teu é o poder, pra sempre, amém. É tudo teu, Jesus. É tudo teu, Jesus. A paz do Senhor, queridos.
eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 7. A gente vai ler a partir do 7 até o verso 16. 1 Reis 17, do verso 7 ao verso 16. Glória a Deus. Vamos lá. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O verso de número 10 diz: e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha jamais se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Diga amém. Vou pedir para que você feche seus olhos. A gente vai orar agora, pedindo para que Deus abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua palavra. Senhor, a gente acabou de ler a tua palavra. Jesus, a gente acabou de ler aquilo que o Senhor fez através de homens, de pessoas aqui na terra, tanto tempo atrás, Pai. E uma certeza que nós temos no nosso coração é que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será por todo sempre, eternamente. O mesmo Deus que usou Elias é o Deus que usa os seus profetas nesses dias. O mesmo Deus que fez milagres, o mesmo Deus que decretou palavras e profecias, é o Deus que fala ainda ao teu povo, Pai. A gente sabe que tu és o mesmo, e a gente quer pedir agora para que o Senhor fale aos nossos corações, nos alimente com a tua palavra, para que a gente possa ser renovado, revigorado e alimentado para enfrentarmos os dias que estão por vir. A gente sabe que não importa o que aconteça ao nosso redor, o importante é que acontece no nosso interior, no nosso ser, e que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o nosso coração possa ser uma terra e a tua palavra uma semente, e que a semente encontre um lugar para entrar na terra e dar muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 17 de 1 Reis é a primeira referência que nós temos sobre Elias. É muito legal quando a gente lê a palavra e nós notamos que muitas vezes a Bíblia ela vai diretamente ao ponto. Por que eu falo isso? Quando a gente fala sobre Elias, nós estamos falando não de um profeta qualquer. Nós não estamos falando de algum profeta menor. Nós não estamos falando de uma pessoa que foi usada por Deus. E não que isso seja algum diminutivo, mas apenas mais uma pessoa, mais uma história bíblica. Quando nós falamos de Elias, nós estamos falando de um dos maiores profetas que já pisaram na terra. Elias, ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus. E se você ler um pouquinho aí na sua casa, quando acabar o culto, capítulo de número 17, você vai ver que a introdução que o autor do livro dá ao grande profeta Elias é algo muito direto, ele vai direto ao ponto. Ele diz que Elias, o tesbita, lá de Gileade, disse a Acabe, e aí dá a palavra profética que Deus havia dado a Elias. Qual que era essa palavra? Elias, ele vira para esse rei malvado, para esse rei mau,
para esse tirano, né, de Israel, Acabe, diz: Acabe, eu digo para você que não vai chover durante os próximos anos, só vai chover quando eu disser que choverá. E depois disso, o Senhor, ele leva Elias para ir até um riacho chamado Riacho de Queribe, e disse para Elias que ele beberia da água do riacho, e corvos, que eram animais imundos, dariam um alimento para ele. E depois disso, nós tomamos como partida o que a gente leu aqui nessa noite. A Bíblia diz que passado certo tempo, o riacho se seca. Lembre-se, não estava chovendo na terra, era um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de fome. O riacho se seca e o Senhor novamente aparece a Elias e fala: Elias, agora você vai sair da onde você está, você vai para uma terra estranha, você vai para uma terra chamada Sarepta, e lá na terra de Sarepta, você vai se encontrar com uma viúva, e essa viúva te alimentará, essa viúva será o seu sustento por muitos e muitos dias. E Elias, como todo profeta de Deus, ele não se importa com aquilo que as pessoas vão dizer. Elias, como toda voz profética, ele não se importa com a sua fama ou com o que poderia acontecer com ele. Elias se levanta, ele sai daquele riacho e ele vai até Sarepta. E a Bíblia diz que ao chegar naquela cidade, nós lemos, ele encontra essa viúva. Essa viúva, ela estava colhendo alguns gravetos. E quando Elias se encontra com ela, ele faz um pedido, ele diz: ei, você pode me dar um pouquinho de água, por favor? E a palavra de Deus diz que a viúva, ela vai até a cisterna, até a sua casa, não é muito bem claro até onde ela vai para pegar água, mas quando ela já está no caminho para pegar água, Elias grita também: ei, será que você poderia me dar um pedaço de pão também? Sabe aquela história, quando você dá uma mão e a pessoa já quer outra? Elias chega, pede um pouco de água, e logo após isso ele pede um pouco de pão. Elias, ele faz 2 pedidos a essa mulher: água e pão, pão e água. E eu gostaria de começar essa breve mensagem sobre o significado do pão e da água. Porque o profeta, que outrora estava sendo alimentado por corvos enviados por Deus, o profeta se achega por uma viúva num tempo de necessidade. O profeta chega por uma viúva que nem crente em Deus era. Ela era de Sarepta, uma região que era de pessoas que não serviam a Deus. Não era uma terra de israelitas, de judeus. Porque Elias vai nessa terra estranha, se achega a essa mulher e pede pão e água. Água e pão. O que significa pão e água? Água e pão. Eu quero que você vire a página da tua Bíblia e vá lá para o capítulo de número 18, verso de número 4. 1 Reis 18, 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu pão e água. E lhes forneceu o quê? Repete aí na sua casa: pão e água. O que isso quer dizer? Capítulo 18, a gente passa algum tempo do que a gente acabou de ler. Aqui as coisas já estão um pouco mais intensas. Jezabel, que era a esposa de Acabe, todo mundo conhece quem foi Jezabel, aquela rainha má que teve um fim trágico, que adorava ao Deus falso chamado Baal, todos os profetas de Baal. Ela começou a exterminar os profetas do Senhor. Ela começou a exterminar as vozes do Senhor em Israel. Ela matou vários e vários profetas. E aí Deus levanta esse santo homem de Deus chamado Obadias. Obadias, ele reúne 100 profetas, ele esconde 50 em cada caverna e os alimenta com pão e com água. O que isso quer dizer? Pão e água, queridos, representam o sustento da voz profética da nossa vida. Pão e água representa o alimento da profecia, da palavra de Deus, da palavra profética nas nossas vidas. Veja, Elias não era apenas um profeta.
Elias não era apenas mais um profeta que tinha na Bíblia. Elias representa a porção dobrada. O espírito de Elias representa o espírito profético. O espírito de Elias representa a voz de Deus aqui na terra. E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para você: o quão disposto você está para alimentar a voz profética na sua vida? E quando eu falo de alimento da voz profética, fica tranquilo, eu não estou falando de dízimos e de ofertas. Eu estou falando de você alimentar o seu espírito. Eu estou falando de você alimentar a voz de Deus na terra. Eu estou falando de você alimentar a voz de Deus na sua casa. A gente sabe que pão é a palavra de Deus. A gente sabe que água é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E deixa eu te fazer mais uma pergunta: o quão disposto você está nesses dias de adversidade de alimentar a voz profética dentro da tua casa? Porque a gente sabe que o mundo espiritual é um mundo de batalha, é um mundo de guerra. O que nós mais alimentamos é aquilo que vence a peleja e vence a batalha. O quão disposto você está em alimentar o seu espírito, o espírito profético, o espírito de Deus na sua vida? Porque veja, queridos, em tempos de fome, em tempos de adversidade, o que nos guia não são políticos, jornais ou notícias, mas é o espírito profético de Deus em nós. O espírito profético é uma bússola. Deus falava para Elias: Elias, se levante e vá para o riacho. Quando o riacho se secava, Deus virava para Elias e falava: Elias, se levante, vá para Sarepta, vá para a casa da viúva, que ela vai te alimentar. Ou seja, o espírito profético é o que nos guia para que a gente não morra de fome em adversidades. E o quão disposto você está a alimentá-lo, a alimentar o seu espírito, a alimentar a sua comunhão com o Filho, o pão da vida, alimentar a sua comunhão com o Espírito, a água que nos purifica de todo pecado. O quão disposto você está para alimentar o seu Espírito? O Espírito é quem te guia, o Espírito é quem te conforta, o Espírito é quem te direciona, o Espírito é quem te dá discernimento, o Espírito é quem te mostra aquilo que está oculto. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos perdidos? Porque nós não temos alimentado o nosso espírito com o pão, a palavra e a água, que é a comunhão com o Espírito. Porque nos dias de seca, a gente pode ter duas posturas: postura de Jezabel, que mata a voz profética, ou postura da viúva de Sarepta, que alimenta a voz profética. Quem é você? E veja que isso não diz respeito à classe social, porque uma era uma rainha, outra era uma viúva, rejeitada pela sociedade. Uma estava no seu palácio, com seus tecidos finos, e a outra talvez estava com roupas rasgadas, apenas colhendo gravetos. Mas uma alimentou a voz profética, e a outra matava a voz profética. Quem é você, a viúva de Sarepta ou Jezabel? Ei, você pode me dar um pouco de água? E aí quando ela vai lá pegar água, ele grita: ei, me traz um pouco de pão aí também. E o que ela responde? Veja lá comigo no verso de número 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Veja, ela não tinha nenhum relacionamento com Deus nesse momento. Sarepta não era região, era a região dos gentios. Não lembro se era Síria, Sírio-Fenícia, não lembro exatamente aonde se encontrava, mas não era a região de judeus. Essa mulher até então não tinha uma comunhão com Deus. Ela vira e fala: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Uau, olha que relato, que converge com os dias que vivemos hoje. Em outras palavras, a mulher vira para Elias e fala: profeta, como é que eu vou alimentar você, que representa o espírito profético, sendo que eu não tenho nem alimento para minha carne? Como é que eu vou pensar em Deus, em oração, em jejum, em casa de Deus, em obra de Deus? Como é que eu vou pensar em oração,
sendo que eu tenho que pensar em como trazer sustento para minha casa? Como é que eu vou pensar em orar, em buscar o Senhor, sendo que eu tenho que pensar em comer? Quantos de nós temos nos encontrado igual essa mulher? Eu estava assistindo o jornal ontem, que por sinal é uma péssima experiência nesses dias. Se quer ficar triste, você assiste o jornal, que lágrimas caem. Mas eu estava vendo no jornal um rapaz que trabalha com um cabeleireiro, barbeiro, que ele estava falando o seguinte, ele estava dizendo que ele já está tendo que escolher se ele tinha que almoçar ou jantar. Os dois não davam. Que já era uma refeição por dia, porque estava faltando alimento para ter 2 refeições. Talvez você se pergunta, como é que eu posso pensar em Deus? Como é que eu posso pensar em voz profética? Como é que eu posso pensar em profecia, em direcionamento de Deus? Como é que eu posso pensar em igreja, sendo que eu tenho que pensar em sustentar meus filhos, a minha casa, a minha família? Eu só sei que eu tenho comida hoje, amanhã eu não sei. Eu só sei que hoje eu até que dá para me virar aí, porque tem auxílio do governo, mas e depois que o auxílio do governo acabar? Como é que eu vou fazer? A mulher vira para Elias e fala: profeta, homem de Deus, juro pelo nome do teu Deus, que tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha e um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu não tenho mais nada, estou aqui colhendo uns gravetos, voltando para minha casa, para cozinhar, preparar algo, comer e esperar a morte. Tem gente que está assim, apenas esperando o fim. Apenas esperando o fim. E o que Elias fala para essa mulher? Pega a visão aí na sua casa. Veja comigo, no verso de número 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. 3 ordens: não temer, voltar para casa e ter obediência à palavra. Não temer, voltar para casa e ter obediência à palavra profética para a sua vida. Da mesma maneira, eu tenho 3 palavras para você. Não tema, fique em casa, busque no secreto, busque na tua casa, busque a sua comunhão com Deus dentro do teu lar e obedeça a palavra. Sabe, nós temos profetizados que esses dias de quarentena, esses dias de isolamento social, serão os dias em que as nossas casas serão um alto retiro. Nós temos profetizado que o milagre agora não é milagre de multidões, mas é milagre de intimidade, dentro do quarto, dentro da casa, dentro da sala com Deus. Não tema, vá para casa e obedeça a palavra de Deus, porque o espírito de Elias, o espírito profético está em nós. E se ele disse, vai acontecer. Se ele prometeu, vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer. Não tema, vá para casa e obedeça a palavra. E veja o milagre acontecer na sua vida. Eu sei que é complicado não se preocupar com as coisas externas. Eu também sou, eu posso dizer hoje que eu sou um homem de família, sou casado, vou fazer um ano de casado, vou comemorar um ano de casado dentro de casa, comendo misto quente, não sei como é que vai ser, daqui a uma semana. As preocupações do dia a dia nos atingem, queridos. Eu não tenho filhos ainda, mas imagino você que tem filhos, tem escola para pagar, ou tem leite para comprar para os seus filhos. Eu imagino você empresário que não sabe como vai pagar os seus funcionários, já está mandando embora. Eu imagino você funcionário que está com medo, talvez já foi mandado embora. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas não tema. Busque na sua casa, busque no secreto e obedeça a palavra de Deus. Escolha alimentar o seu espírito. Escolha alimentar a voz profética. Porque, veja, nós estamos nos últimos dias. Abra sua Bíblia. Vá no livro de Lucas. Lucas 1,17. Olha o que representa o espírito de Elias. Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, o pai de João Batista, ele diz que o espírito profético de Elias, o espírito de Elias, estaria
sobre João Batista. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o Senhor. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para Jesus. E nós sabemos que a segunda vinda de Cristo está muito próxima. Estes são os dias em que o Senhor derramará o Espírito profético sobre nós. Estes são os dias em que o Senhor derramará o Espírito de Elias sobre nós, porque nós estamos preparando o caminho para a segunda volta de Cristo. É muito sério, queridos, o tempo em que nós estamos vivendo. E aí, Elias continua dizendo o seguinte para a mulher: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em outras palavras, Elias disse: coloque a voz de Deus em primeiro lugar. Alimente, antes de mais nada, o seu espírito e veja o Senhor provendo para a sua carne. Mateus 6,33: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca, quando você coloca a voz profética, o espírito de Elias, o espírito profético, como prioridade na sua vida, o Senhor te sustenta a tua casa, a tua família, os teus filhos e tudo que é seu. E sabe o que me chama a atenção? Olha o que Elias fala: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, sempre haverá provisão enquanto não chover. A gente está se perguntando: até quando vai a quarentena? Até quando vai a crise? Até quando vai essa adversidade? Não importa, porque se nós dermos ouvido à voz profética, enquanto tiver crise lá fora, haverá milagre dentro de casa. Enquanto tiver seca lá fora, haverá milagre dentro da minha casa, porque a voz que eu escuto dentro de casa é a voz profética do Senhor sobre a minha casa, a minha vida e a minha família. E nós lemos aqui, o tempo foi passando e não acabava o azeite, não acabava a farinha, não acabava a provisão. O Senhor foi provendo, o Senhor foi ajudando, não faltava azeite, não faltava farinha, a provisão estava dentro daquela casa, porque a mulher deu ouvidos à voz profética. Da mesma maneira, queridos, eu quero te desafiar com essa breve e simples palavra, para que você, antes de se preocupar com qualquer coisa, se preocupe com aquilo que é eterno, que é o seu espírito e a sua conexão com Deus. Feche seus olhos aí onde você está, eu quero orar. Glória a Deus. Deus quer tirar um fardo das suas costas. Talvez você está igual essa mulher, colhendo os gravetinhos, contando o resto que te sobrou, para ver até onde você consegue sobreviver. Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva, não apenas uma vida terrena, mas a certeza da vida eterna. Deus quer tirar o peso da opressão. Sabe, parece que as coisas só pioram. Quando a gente olha para aí fora, quando a gente olha para os índices, as coisas só pioram. Quando a gente coloca esperança em homens, em pessoas, as coisas só pioram. Por isso que o salmista fala, alguns colocam a esperança em cavalos, em carros de guerra, mas eu ponho a minha confiança no Senhor. Enquanto a gente pôr a nossa confiança em homens, em pessoas, nós estaremos frustrados. Mas quando nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós seremos fortalecidos. Coloque a sua esperança no Deus de Elias. Enquanto tiver seca lá fora, a provisão virá de dentro da tua casa.
enquanto tiver crise, quarentena, isolamento lá fora, a provisão virá dos milagres que você contará de dentro do teu lar. E Deus quer te dar essa certeza. Deus quer te dar a certeza que Ele está contigo. Deus quer te dar a certeza que Ele está com a tua família. Deus quer te dar a certeza que o espírito profético de Elias repousa sobre você, homem e mulher de Deus, que escuta a minha palavra nesse momento. Nós somos os Elias da nossa geração. Nós somos o João Batista da nossa geração. Nós preparamos o caminho para o Senhor, para a segunda volta de Cristo. E Deus quer que nós entendamos que não importa a seca, a crise que venha, enquanto nós alimentarmos a voz profética, a profecia dentro das nossas casas, nós teremos a provisão para o dia mau. Nós teremos a provisão em tempo de seca, em tempo de adversidade, em tempo de crise política, financeira, de saúde, econômica. Não importa a crise, enquanto nós tivermos a presença, a comunhão de Deus, o azeite não se acabará, a farinha não se acabará. O verso número 15 diz: ele foi e fez conforme ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Ou seja, a provisão é para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos agora, e nós pedimos, Pai, para que o Senhor dê a nós uma fé igual a fé dessa viúva, que acreditou em Ti, que acreditou na Tua palavra, que acreditou naquilo que o Senhor disse, que acreditou, Pai, na palavra do profeta Elias. Ela foi para sua casa, ela não temeu, ela obedeceu, ela alimentou o profeta, ela alimentou a voz profética, e ela viu a provisão. Que nós possamos entender que enquanto nós estivermos dispostos a alimentar o nosso espírito, não faltará alimento para os nossos corpos. Que nós possamos entender que enquanto nós dermos o pouco que nós temos como prioridade para o nosso espírito, não faltará alimento para os nossos corpos, porque a Tua palavra não falha, Pai. E agora eu quero profetizar para cada ouvido que escuta essa palavra, que o azeite na botija não se secará, e a farinha na vasilha não se acabará. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Querido, querida, creia, porque o Senhor está com você, a voz profética está com você, e você verá os milagres de dentro da tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus esteja comigo, com você, sobre nós, e que nós possamos ter a certeza que não importa o tempo que dure a seca, se Elias, se a voz profética, se o espírito profético estiver sobre nós, nós estaremos seguros no dia mau. Que Deus abençoe você. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Dando risada que as 4 pessoas que estão na minha frente estão aplaudindo também, super engraçado. Glória a Deus, amém. E agora, antes de encerrar o nosso culto, você sabe que não existe culto sem oferta. Não existe culto sem momentos de dízimos e ofertas. Por isso, nesse momento, eu gostaria de te dar a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Veja, queridos,
Existe, agora estou falando de dízimos e ofertas, tá? Existe uma bênção especial para aqueles que provêm o sustento para a casa de Deus nesses dias maus. Existe uma bênção especial, uma bênção de milagres, de grandes experiências, para aqueles que emprestam o seu barco para que Jesus entre, se afasta da praia e ministra a palavra para aqueles que precisam ouvir a palavra. Quem foi que emprestou o barco para Jesus pregar a palavra? Pedro. Quem foi o discípulo que andou sobre as águas? Pedro. Por quê? Aqueles que emprestam o seu barco, que queimam o seu barco por amor do evangelho, não precisa mais de barco para andar no mar. Eles andam em milagre, andam sobre as águas, andam sobre a palavra. E eu tenho vivido na minha casa, eu conheço várias pessoas que têm vivido um tempo. Ontem eu estava falando com um irmão nosso de São José dos Campos, que ele estava testemunhando os milagres financeiros que ele tem vivido nesses dias em que todo mundo parece que tem uma história ruim para contar de adversidade financeira. E isso é fruto do quê? Da fidelidade, do amor, a obra de Deus com os dízimos e com as ofertas. Porque olha, querido, a gente acredita que Deus ele zela pela palavra dele, amém? Fala amém na sua casa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, amém? Amém. A palavra diz que ele é o que dá semente ao que semeia. Ou seja, Deus é um Deus que sonda e conhece os corações. Toda vez que nós nos achegamos a Ele com um coração disposto e generoso a ofertar, a responsabilidade em nos dar a semente não é nossa, é dele, porque é Ele que dá semente ao que semeia. Quando Ele pede, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, a responsabilidade de palavra, de te dar o 100% para que você separe os 10 e entregue um dízimo, é aquele que deu a lei, porque ele zela pela palavra. Se ele quer de você os 10% como pacto, como aliança, ele te dará os 100%, para que você separe os 10 e para que você entregue na obra dele, para que você entregue na casa dele. Eu vou até te falar algo. Você talvez está pensando na sua casa aí agora, nossa, mas eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho nada para dizimar, nossa, eu fui mandado embora, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu não tenho nada. Faça uma aliança agora com Deus, se você quiser, obviamente. Feche seus olhos e fala o seguinte: Deus, próximo culto eu quero ter uma semente para semear. Deus, próximo culto eu quero ter uma história, dízimo. Eu quero que o Senhor me surpreenda, eu quero que o Senhor faça algo, Pai. Abra uma porta de emprego para que eu tenha algo para semear. Querido, Deus ele zela pela palavra. Se você fizer esse pacto, eu te garanto que aquele que dá semente ao que semeia, te dará uma semente para você semear. Porque Ele é um Deus que zela pelas suas promessas, pela sua palavra. Tá bom? E como você sabe, as portas da igreja estão fechadas, mas a igreja não. A igreja hoje está alcançando mais gente do que nunca, através das mídias sociais, das redes sociais, e você também pode ofertar e dizimar, né, online. Como? Nós temos contas bancárias em vários bancos, você vai estar vendo aí, né, aí na telinha aí, ó, igual os youtubers falam, na telinha você está vendo, a gente tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander. Você pode ofertar e fazer uma transferência bancária para algum desses bancos, ou você pode dizimar via cartão de crédito através do nosso aplicativo, ou boleto bancário também via aplicativo. Se você tiver alguma dúvida como dizimar ou ofertar via o aplicativo, você pode entrar no Facebook da igreja, mandar uma mensagem lá no inbox, que algum dos nossos obreiros online, porque a gente tem até obreiros online, estará te ajudando lá a ofertar, a dizimar. E creia, querido, que Deus, tudo que nós fazemos acontecer na obra de Deus, Deus faz acontecer na nossa casa. Essa mulher, ela sustentou o profeta, e ela viu o sustento sendo multiplicado dentro da sua casa. Essa é a promessa para aqueles que sustentam a voz profética em tempos de adversidade e de crise. Amém? Então oferte aí, dizime, e lembre-se que Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa, alimento para nossa alma, alimento para nossa vida.
fomos impactados pela palavra de Deus que fora ministrada aos nossos corações através do pastor Felipe Rodrigues. Enquanto você faz aí a sua oferta pelo aplicativo, enquanto você faz a sua oferta através das transferências bancárias do Itaú, Santander, Bradesco, enquanto você solicita aí o boleto para poder emitir o boleto e fazer o seu dízimo, a sua oferta, eu quero desafiá-lo a estar conosco durante a semana, sempre relembrando que o templo físico fecha, mas a igreja está aberta e mais viva do que nunca. E nós temos uma programação hiper especial neste tempo difícil de quarentena, né? Neste tempo em que nós estamos ficando em casa, em que nós reduzimos o nosso trabalho literal, você pode estar conosco através da nossa programação. Nós temos um projeto maravilhoso, que é mais do que um projeto, que já está acontecendo, que é Minha Casa é um Alto Retiro. Então, desde segunda-feira, nós temos aí várias atividades. Você pode acessar a nossa programação, você pode participar das lives. Esta semana as nossas lives, durante a semana, bombaram a nossa sala de oração, o nosso culto de quinta-feira. Nós estamos numa série, que é a nossa série Imunidade, que está tremendo. Nós pregamos a primeira edição da série, o primeiro episódio nós falamos sobre o poder do jejum, o segundo episódio, o poder da paciência, depois a importância do nosso DNA, quem nós somos, filhos de quem nós somos, e na última quinta-feira eu falei sobre o poder da paz que vem de Cristo. Está tremendo, o Senhor está falando conosco. Ainda hoje eu estava sendo ministrado por Deus acerca daquilo que eu vou ministrar na próxima quinta-feira. Então esteja conosco, porque tem sido um tempo de muita edificação da parte de Deus. Então fique ligadinho, temos o devocional que compartilhamos nas redes, enfim, temos muita coisa acontecendo. É muito importante que você mantenha a sua chama acesa. Chama acesa aponta para estar cheio do Espírito. Chama acesa aponta para alegria, para força, para ânimo, para despertamento. Este tem sido um tempo de despertamento, viu? Então esteja conosco na nossa programação e é certo que você será edificado em o nome de Jesus. Eu lembro você também, finalizando antes da bênção apostólica, eu lembro você para também manter-se em oração, em clamor, pedindo ao Senhor para que nos guarde neste tempo de pandemia, de vírus, também pedindo ao Senhor para que guarde todos os profissionais que estão na linha de frente, trabalhando aí no combate a este vírus, e pedindo ao Senhor que cure os enfermos. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura, porque nós queremos entrar na estatística não de mortos, mas daqueles que foram curados e naqueles que foram alcançados pelo favor e pela graça de Deus. Então esteja aí antenado, orando, buscando a Deus, e eu ministro uma semana de bênçãos para você. Aí na sua casa, estenda as suas mãos em nome de Jesus, porque eu quero agora impetrar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas agora e até na volta maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Salvador e do nosso Redentor, Jesus Cristo, a quem nós servimos. Diga amém, diga glória a Deus e diga aleluia, amém? Não vai embora, não vai embora antes de fazer a selfie, Não dá nem para ir embora que você está em casa, mas faça a sua selfie aí, poste no Facebook, poste no WhatsApp da igreja, esteja conosco e seja abençoado em o nome de Jesus. Beijo!